Eu sou Patrícia Pessoa Lima, estou muito feliz por você ter chegado até aqui. Hoje eu quero te contar algo muito importante, algo que nasceu da minha caminhada de mais de 19 anos de educação e saúde, na psicopedagogia, atendendo crianças, jovens e adultos, autistas, TDAH e outras dificuldades de aprendizagem. Desde criança convivo com um desafio, o TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Na escola, simplesmente, eu não conseguia me concentrar. As notas despencaram, as professoras reclamavam e eu me sentia perdida ali. Diferente dos outros, quase sempre. Naquela época, quase ninguém falava sobre o TDAH, por exemplo. Foi uma situação muito difícil, uma fase de muita frustração e insegurança para mim. Felizmente, com o tempo e ajuda certa, eu virei esse jogo. Minha mãe, meu pai e uns poucos professores dedicados lutaram ao meu lado e aos poucos fomos descobrindo estratégias para contornar minhas dificuldades. Eu consegui superar desafios escolares, voltei a ter confiança em mim mesma e segui em frente nos meus estudos. Essa experiência marcou muito a minha vida e me mostrou que, inclusive, nenhuma dificuldade de aprendizagem é motivo para a gente desistir. Com apoio correto e sabe o que mais? Toda criança, por mais difícil que seja, inclusive autista, tem potencial para aprender. Sim, eu acredito nisso de coração. Esse, sim, foi o que se tornou meu propósito de vida. Se você é pai, mãe, professor ou cuidador, está buscando algo que realmente ajude uma criança autista, principalmente a aprender, se desenvolver, eu queria falar um pouco mais de mim. Me apresentar até para vocês poderem conhecer quem sou eu. Eu sou mãe do Arthur e da Alicia e uma das minhas principais experiências com essa metodologia, e isso até sem intencionalidade, foi dentro da minha própria casa. Quando meus filhos eram bem pequenos, eu estava inclusive estudando pedagogia e aos poucos eu fui testando as estratégias, né, para ajudá-los nas dificuldades deles. Foi um processo bem natural, né, que aos poucos, com o tempo, eu fui buscar, inclusive, mais estratégias para ajudar o meu filho, né, o mais novo, que começou a ter mais dificuldades na escola. Comecei a usar o que hoje se chama de cognição, que é quando nós tornamos o aluno participante do próprio aprendizado. Aos poucos eu percebi que essas estratégias não só funcionavam em casa, mas poderiam ajudar muitas outras famílias e escolas durante a sua própria trajetória. Eu tive o privilégio de atuar também em projetos de educação popular junto ao Instituto Paulo Freire, e também pude me aprofundar meus conhecimentos sobre metodologias inovadoras, inclusivas e transformadoras. Trabalhei diretamente com a alfabetização e a educação de jovens e adultos. E, nesse período, foi muito importante para moldar a minha visão sobre o impacto que a educação pode ter na vida das pessoas. Agora eu quero compartilhar com vocês uma história que marcou muito a minha vida e marcou profundamente a minha trajetória. Enquanto eu trabalhava com a educação popular, em uma dessas cidades bem distantes da capital, fui designada, inclusive, para trabalhar com uma sala diferente. E nessas aulas, elas aconteciam geralmente em casa de alfabetizadores. Inclusive, eram residências, né, pessoais dos alfabetizadores. E ali, naquele espaço muito simples, a maioria daqueles jovens não tiveram a oportunidade de estudar e aprender numa sala de aula normal. E foi então que uma das jovens que eu conheci ali, tinha 18 anos, ela era autista. Antes eu não sabia, na época a gente ainda não sabia. Os pais, apesar de terem condições financeiras, nunca haviam encontrado uma escola que realmente entendesse as necessidades, as particularidades daquela jovem. Ela parecia ali meio que invisível naquela sala. E nós fomos aos poucos interagindo, tentando interagir com ela, mas ela não participava nas atividades e muitas vezes nem sequer olhava para os colegas. A metodologia que usávamos era baseada na pedagogia de Paulo Freire. Parte da experiência dos alunos, eles compartilhavam com todos os outros colegas, né? E eram temas importantes que eram vivenciados por ele em casa, nos seus trabalhos e etc.
Mas essa jovem ela não conseguia se conectar com ninguém. Então aquilo chamou muito minha atenção. Eu percebi que eu precisava agir, né? Conversei com a família, que estava até perdida em relação, não sabia o que fazer. Recomendei que procurassem o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, onde ela foi avaliada por uma equipe multiprofissional e minha desconfiança se confirmou, ela realmente tinha autismo. E com as estratégias em mãos, né, nós começamos a transformar ali a maneira como lidávamos com ela. A professora adaptou as atividades, criou momentos de interação individual e com os colegas, né? E isso nós instruímos os colegas, né, como participar, como incluir a colega ali em sala de aula. E foi aí que ela começou a se abrir. E o que antes parecia impossível, aconteceu. Ela passou a participar das aulas, a interagir com os colegas e até a contribuir com suas ideias. Então, essa experiência me mostrou que com as ferramentas certas, é possível que a gente possa transformar a vida das pessoas ali na base. A pessoa autista ainda é criança. E de uma forma que a comunidade ela possa participar também. Essa história que eu estou aqui compartilhando com vocês é apenas dentre várias, né, outras histórias que eu já acompanhei. E você pode começar a ser essa pessoa, né, que vai transformar também a história de outras crianças. História como essas que me motivou a criar a abordagem Anfautismo, que é uma metodologia prática, acessível e baseada em evidências científicas. Que uma metodologia, inclusive, que pudesse, né, alcançar quem mais precisa. Essa experiência, por exemplo, dessa jovem me marcou demais, porque me mostrou que o sofrimento dessas famílias não está restrito a recursos financeiros. Sim, está diretamente ligado na falta de preparo do sistema educacional brasileiro, inclusive, das famílias para lidar com crianças autistas. Foi daí que nasceu o desejo de criar uma metodologia que pudesse ser acessível, prática e realmente ajudasse a transformar a vida dessas crianças e adolescentes. A abordagem ao autismo, né, que já ajudou muitas famílias, ela partiu dessa perspectiva, né, de uma perspectiva prática, levar crianças a superar barreiras, né, a alcançar resultados incríveis através da metodologia, do processo metodológico. Psicopedagoga, já atendi inúmeras famílias que buscavam propostas e soluções. A minha abordagem não é só teórica, mas ela nasceu, né, da minha prática, da escuta atenta e do desejo de fazer a diferença. Escrever livros adaptados, continuar formando professores e orientar pais sempre fizeram parte disso, né, desse meu propósito. Eu sei que as ferramentas e estratégias que eu compartilho nesse curso podem realmente transformar a vida das pessoas. E o meu convite, né, a gente pensar um pouco mais sobre isso. A minha voz não consegue alcançar quem mais precisa. Talvez são tantas pessoas, tantas histórias que eu já ouvi, que vivem em municípios distantes, até afastados dos grandes centros urbanos, que lutam com todas as forças para oferecer melhor, né, às suas crianças, oferecer o melhor, na verdade, às suas crianças, mas enfrentam barreiras enormes. Essas crianças muitas vezes não têm acesso a uma terapia especializada, a uma escola que realmente atenda às necessidades dela, ou até mesmo a informações básicas que poderiam transformar a vida de suas famílias. Eu sei que o sofrimento deles não está na falta de amor ou na dedicação, mas na falta de orientação e recursos. E isso me toca profundamente, porque eu já estive lá, ouvindo essas histórias. Eu sei quanto dói não saber como ajudar. É por isso que eu decidi criar esse curso online. Ele foi pensado exatamente para alcançar essas famílias, esses educadores e até mesmo estudantes de pedagogia, psicologia ou áreas afins, que estão buscando respostas, né, para atender essas crianças. Esse curso é o meu jeito de estar presente na casa de cada família que precisa de apoio, na sala de aula de cada professor que quer fazer a diferença,
E, inclusive, na carreira de cada profissional que deseja entender melhor o universo do autismo. É um formato acessível, prático e pensado para que a minha voz chegue onde eu não consigo, mesmo estar fisicamente. Eu não posso atender todas as crianças, todas as famílias, ou até mesmo em todos os lugares. Mas através dessa metodologia, desse formato online, eu posso alcançar muito mais do que eu imaginava. Eu posso estar com você, onde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho, na sua sala de aula. Ajude-me a levar essa mensagem até eles. Envie este vídeo, compartilhe este curso, se inscreva nesse curso e faça com que a minha voz chegue aonde eu, sozinha, não consigo alcançar. E agora eu vou contar para vocês uma história real, que aconteceu com uma outra criança. Eu me lembro de um dos meninos que eu atendi há alguns anos atrás. Ele era visto na escola como incontrolável. Não conseguia se comunicar, ficava agressivo e os professores achavam que ele nunca seria alfabetizado. Eu descobri que ele adorava desenhar. E o barulho da escola o irritava demais e o deixava agressivo. Foi a partir disso que nós começamos a construir um cantinho de aprendizado para ele, com materiais adaptados, estratégias sensoriais e que respeitavam o tempo dele. Ele não só aprendeu, como passou a se expressar com sua fala melhor e a participar das atividades com mais confiança. Esse depoimento me emociona toda vez que eu ouço que com um trabalho muito competente, né, muito importante para o desenvolvimento dele, para tudo que ele é hoje. Hoje o Levi ele é um dos melhores alunos da escola, da sala dele. Ele ama a leitura, né, Levi? Você já leu quantas Bíblias? Duas. 3, né? Foi? 3 Bíblias. Ama a leitura, ama ler os gibis. A Patrícia, pelo ótimo trabalho que ela faz, né, com essas crianças. Então, o que poderia, né, ser alcançado ali durante anos, ela alcançou em meses. Eu acho que 1 ano ali, mais ou menos, o Levi já estava lendo, estava escrevendo, e mesmo, né, ele parando as terapias, com 1 ano ele parou, né, o desenvolvimento dele continuou. Esse lindo trabalho que ela faz, que ela não trabalha só como profissional, mas ela se entrega, ela tem amor. Muitas coisas ele não lembra, de muitas pessoas dessa época ele não lembra, mas da tia Patrícia ele lembra. Ele lembrou sim, eu mostrando aqui as fotos, os vídeos, ele lembrou. Então, muito obrigado pela sua colaboração, muito obrigado, né, por todo o amor, todo o carinho, toda a paciência, toda a dedicação que você tem com o seu trabalho, que você tem com essas crianças, certo? Eu sou prova viva disso, né? Eu, na época, chorava, lendo e chorava, e eu dizia, porque agora sim eu estou aqui com o meu milagre. Agora, e é o Salmo 126, versículo 5, 6. Vale. Os que semeiam com lágrimas colherão com os gritos de alegrias. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Que a Michele, que vocês acabaram de ouvir, sentiu a mesma coisa. Eu quero que você e seu filho, né, possam experimentar essa transformação. Eu sei que pode ser difícil dar o primeiro passo, mas você não precisa fazer isso sozinho ou sozinha. E eu espero transformar junto com você a jornada da sua criança. E também espero ter você como meu aluno e a gente poder ir juntos nessa caminhada de esperança.